Olá, quarto ano! Como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de português? Hoje nós vamos estudar sobre os graus do adjetivo, comparativo e superlativo. Mas vamos relembrar primeiro o que é o adjetivo. O adjetivo é a característica de um ser, a característica de alguma coisa. Por exemplo, a Mariana é alta. Alta é a característica da Mariana, então alta é o nosso adjetivo nessa frase. E o grau é a intensidade. Então, o grau do adjetivo demonstra a intensidade daquele adjetivo. E esse grau pode ser comparativo ou superlativo. Vamos começar pelo grau comparativo. O adjetivo é usado no grau comparativo quando compara características entre dois ou mais seres. Então, no grau comparativo, se compara uma coisa com outra. E para comparar, nós precisamos ter mais de uma coisa. Nós vamos comparar as alturas de Mariana, do Jorge, da Lia e do Léo. E tem 3 tipos de grau comparativo. Temos o grau de superioridade, ou seja, superior, que é mais. E nesse grau de superioridade, antes do adjetivo, nós colocamos mais. E depois do adjetivo, nós colocamos a expressão do que. Por exemplo, vamos comparar as alturas do Jorge e do Léo. Jorge é mais alto do que Léo. Então, aí nessa frase, o nosso adjetivo é alto. E antes do adjetivo, nós colocamos mais e depois do adjetivo a expressão do que, para dizer que o Jorge é mais alto do que o Léo. E aqui nós estamos comparando a altura do Jorge e do Léo, por isso que é comparativo. Também nós temos o grau comparativo de igualdade. E no grau comparativo de igualdade, antes do adjetivo, nós colocamos tão. E depois do adjetivo, nós colocamos quanto. Vamos comparar a altura de Lia e de Léo. Lia é tão alta quanto o Léo. Então, nosso adjetivo aí é alta. E antes do adjetivo, nós usamos tão. E depois do adjetivo, quanto. Para dizer que a altura da Lia e do Léo são iguais. Então, a Lia é tão alta quanto o Léo. Eles têm a mesma altura. E nós temos também o grau comparativo de inferioridade, para dizer que algo é menos, que é inferior. No grau comparativo de inferioridade, antes do adjetivo nós usamos menos. E depois do adjetivo usamos a expressão do que. Vamos comparar as alturas de Mariana e Jorge. Jorge é menos alto do que Mariana. Então, antes do adjetivo alto, nós usamos menos. E depois do adjetivo alto, usamos a expressão do que, para dizer que o Jorge é menos alto do que a Mariana. Vamos agora para o grau superlativo. O adjetivo é usado no grau superlativo para intensificar uma característica, expressando qualidades num grau muito elevado ou em grau máximo. Então, no grau superlativo, caracteriza de forma bastante intensa. Por exemplo, na frase, Mariana era muito alta. Então, está dizendo que a Mariana era muito alta. Mas, quando eu quero intensificar ainda mais essa frase, eu quero dizer que a Mariana é realmente muito alta, eu posso também dizer que a Mariana era altíssima. Então, eu também posso usar essa terminação íssima para intensificar ainda mais a altura da Mariana. E também posso dizer que a Mariana era a mais alta de todas as crianças. Então, aqui eu estou intensificando a altura da Mariana em relação às outras crianças, dizendo que ela era a mais alta em relação às outras crianças. Ou eu posso também intensificar a altura da Lia, dizendo que ela era a mais baixa de todas as crianças. Então, entre todas as crianças, a Lia é a mais baixa. Vamos agora para a nossa atividade no livro na página 122. Na nossa primeira questão, nós precisamos completar as frases com os adjetivos. Então, nós temos o adjetivo saborosa, simpático e feroz. Na segunda questão, Renata crescia feliz. Ela crescia muito feliz. Então, nessa frase está falando a forma com que Renata crescia, dizendo que ela crescia feliz. Mas nós temos aí uma palavra que intensifica a felicidade da Renata, que é essa palavra muito. Então, nessa frase, ela crescia muito feliz, está dizendo que a Renata era muito feliz, que ela parecia mais feliz. Vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão, nós vamos completar as frases de acordo com as comparações. Então, na letra A, vamos comparar a árvore IP com a árvore primavera. E na letra B, nós vamos comparar
Bubi e Fifi. Agora, na nossa quarta questão, na página 123, nós vamos completar as frases usando o adjetivo no grau comparativo indicado. Então, ao lado de cada frase, tem o grau do adjetivo comparativo que nós devemos usar em parêntese. Vamos relembrar os graus do comparativo? O grau comparativo de igualdade, antes do adjetivo nós usamos tão e depois do adjetivo quanto. Nós temos também o grau comparativo de inferioridade. No grau comparativo de inferioridade, antes do adjetivo nós usamos menos e depois do adjetivo nós usamos do que. Nós temos também o grau comparativo de superioridade. No grau comparativo de superioridade, antes do adjetivo nós usamos mais e depois do adjetivo nós usamos a expressão do que. No item A, o adjetivo é sapeca, é a característica do cão e do gato. Então, antes desse adjetivo sapeca, nós vamos usar a palavra tão e depois do adjetivo sapeca nós vamos usar quanto. No item B, pede para a gente completar usando o grau comparativo de inferioridade. Então, antes do adjetivo nós vamos usar menos e depois do adjetivo do que. Nesse caso, da letra B, o adjetivo é distraídas. Então, distraídas é a característica das alunas. No item B, pede para a gente completar a frase usando o grau comparativo de superioridade. Então, antes do adjetivo, nós vamos usar mais. E depois do adjetivo, vamos usar do que. Nesse caso, no item C, o adjetivo é agradável. Na quinta questão, pede para a gente completar as frases com grau superlativo dos adjetivos indicados, usando a palavra muito ou a terminação íssimo. Então, nós vamos usar a palavra muito ou a terminação íssimo para os adjetivos aplicado e contente em cada um dos itens. Vou dar um exemplo com a palavra aplicado. Eu posso dizer que o Saulo é um aluno muito aplicado, ou se eu quiser intensificar ainda mais o quanto o Saulo é aplicado, eu posso dizer que o Saulo é um aluno aplicadíssimo. Então, eu estou intensificando ainda mais a característica do Saulo de ser um aluno aplicado. Então, é assim que vocês vão fazer no item A e no item B. Antes de irmos para a nossa sexta questão, vamos observar esse quadro. Então, alguns adjetivos, eles são usados de formas especiais. Por exemplo, o adjetivo bom. O grau comparativo do adjetivo bom é melhor. E o grau superlativo vai ser ótimo. Porque eu não posso dizer o sorvete de limão é mais bom do que o sorvete de chocolate. Eu não posso falar mais bom, eu tenho que falar melhor. Então, o sorvete de limão é melhor do que o sorvete de chocolate. O adjetivo mal também tem formas especiais. No grau comparativo, mal, a gente usa pior. E no grau superlativo, usamos péssimo. Porque eu não posso dizer o vampiro é mais mal do que a bruxa. Eu não posso falar isso. Eu tenho que dizer que o vampiro é pior do que a bruxa. O adjetivo grande também, ele tem formas especiais. No grau comparativo, nós usamos maior. E no grau superlativo, nós usamos máximo. Então, eu não posso dizer Mariana é mais grande do que Juca. Eu não posso dizer mais grande. Tenho que dizer maior. Mariana é maior do que Juca. O adjetivo pequeno também tem formas especiais. No grau comparativo, o pequeno fica menor. E no grau superlativo fica mínimo. Então, na sexta questão, nós vamos completar com o superlativo dos adjetivos entre parênteses. Então, vamos ficar atentos porque pede o superlativo. Então, vamos olhar para a coluna do superlativo. No item A, pede para a gente completar com o superlativo de grande. Então, se a gente olhar na coluna, o superlativo de grande é máximo. Então, a lotação do estádio atingiu a capacidade máxima. No item B, pede para a gente completar com o superlativo de ruim. Quando eu quero dizer que algo é ruim, muito, muito ruim, eu posso dizer que aquilo é péssimo. No item C, pede para a gente completar com o superlativo de bom. Então, se a gente for olhar no quadro, o superlativo de bom é ótimo. Então, quando eu quero dizer que algo é muito bom, eu posso dizer que aquilo é ótimo. No item D, pede para a gente completar com o superlativo de pequena. Então, quando eu quero dizer que algo foi pequeno, posso dizer que aquilo foi mínimo. A perda da colheita de soja foi mínima, foi pequena. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam ter entendido e até a próxima.